Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Senhoras e senhores, essa aula é voltada para os alunos do primeiro ano do Colégio Alfinícia Freire. Eu tô cansado com minha cara toda cebada já, gente. Ai, gravei um monte de aula hoje já. Mas enfim, essa aula é voltada para a galera do primeiro ano do Colégio Alfinícia Freire, tá? E a gente vai falar sobre um tema que eu deixei uma atividade na aula passada para poder fazer a explicação justamente hoje, que é o seguinte: diversidade linguística e CTA, que é o conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético. Como é que isso vai funcionar? Da seguinte forma: primeiro, de diversidade linguística. Estima-se que mais de 250 línguas sejam faladas no Brasil entre os indígenas, de imigração, de sinais, crioulas e afro-brasileiras, além do português e suas variedades. Esse patrimônio cultural é desconhecido por grande parte da população brasileira, que se acostumou a ver o Brasil como um país monolíngue. Inclusive, a primeira questão da atividade de vocês faz esse questionamento. Por que o Brasil é visto como um país monolíngue? Simplesmente porque a grande maioria da nossa população ela não tem acesso à informação de nossas origens, do processo de formação da nossa língua, especificamente. A gente trazer a ideia de que um país é monolíngue é a existência de uma única língua. Mono significa uma única. Monocultura, uma única cultura. Um monopólio, a ideia de que existe o poder concentrado em cima de uma única pessoa, uma única empresa. Ou até uma monografia, uma escrita feita por uma única pessoa, né? Um monólogo, pronto, para vocês que gostam de teatro, que eu sei que muita gente gosta, um monólogo é uma pessoa que se apresenta sozinha, geralmente sem a participação do público, tá? Porque, ia dar um exemplo, o stand-up. Não, o stand-up é uma comédia geralmente feita realmente por uma pessoa só, mas ela não vai ser especificamente um monólogo porque tem a participação do público. Depende dessa interação com o público, né? Então, mas isso não é o foco de nossa aula. Monolíngua, monolíngue, um país monolíngue, então, vai ser justamente um país que tem uma única língua na sua como parte de sua cultura, né? É diferente, por exemplo, do Canadá. Lá no Canadá você tem um país que possui duas línguas oficiais, que vão ser o francês e o inglês, além de outras línguas que vão ter influenciado o processo de formação deles, inclusive línguas indígenas. Aqui no Brasil, como a gente tem uma influência muito maior dos indígenas e da participação de populações que foram escravizadas, populações negras escravizadas trazidas da África, no nosso processo de formação vai ter uma influência muito grande da língua deles também, né? Então, a gente vai ter essas 250 línguas faladas aqui no Brasil com os povos indígenas, principalmente do tronco tupi. Vou falar um pouco mais adiante disso. Dos imigrantes, ingleses, franceses, portugueses, holandeses, japoneses, italianos e assim por diante, alemães e assim por diante. A língua de sinais, crioulas. As línguas crioulas são as línguas africanas de origem. As afro-brasileiras foram aquelas criadas a partir da junção do dialeto vindo da África, junto já com a língua que acabou sendo desenvolvida aqui no país, né? É dita como afro-brasileiras, das populações negras escravizadas e os seus descendentes, que já nasceram aqui no Brasil, por isso que são afro-brasileiros. Além do português e suas variedades. Esse patrimônio cultural é desconhecido, tal. O resultado da mobilização que envolveu setores da sociedade civil e governamentais interessados em mudar esse cenário é o decreto 7.387, de 9 de dezembro de 2010,
que instituiu o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, ou INDL, como instrumento oficial de identificação, documentação, reconhecimento e valorização das línguas faladas pelos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. A importância, então, desse INDL, do decreto que criou o INDL, foi para que se reconhecesse a existência dessas outras línguas e se valorizasse ela. A partir do momento que você consegue identificar, documentar, reconhecer e valorizar essas diversas línguas, você tem um processo de compreensão muito melhor sobre a forma que se deu a formação da nossa língua, do nosso próprio idioma. Não é à toa que, a gente fala português. Fala, beleza. Mas vocês já repararam que o nosso português é bem diferente do português de Portugal? Se lá é a nossa língua mãe é uma língua portuguesa, como é que a gente consegue falar de uma forma tão diferente deles? Por conta da influência desses diversos outros idiomas, dessas diversas outras línguas que coexistiram com a língua portuguesa aqui no Brasil durante esses 500 e lá vai cacetada de anos. De 1500 para cá, principalmente a língua indígena e a língua africana. Acabou predominando a língua portuguesa porque eles, inclusive, proibiam que os indígenas e os africanos eles professassem a sua fé e também falassem entre si com o seu próprio idioma. Até mesmo porque, quando a gente fala sobre o processo de escravização que ocorreu aqui no Brasil, a chegada dos negros africanos que foram escravizados, foram trazidos para cá, geralmente uma ideia que esses escravistas, esses escravagistas tinham é de juntar pessoas de tribos diferentes, de línguas diferentes, porque eles passariam a ter dificuldade para dialogarem entre si. Olha que ideia de rebanho de sacana, né? Só que aí, claro, eles acabaram desenvolvendo uma linguagem própria, que aí vai gerar, inclusive, essa língua afro-brasileira, essa língua crioula, né? Eles aprenderam também um pouco da língua portuguesa, e aí já vai se juntando, já vai se transformando, se ressignificando através dessas várias influências das línguas, né? O decreto assinado pelo ministro da Cultura, Educação, Planejamento e Gestão, Justiça, Tecnologia e Inovação permitiu a constituição de uma política específica para a salvaguarda da diversidade linguística brasileira. É uma política específica para poder se tratar, se salvar, se guardar essa diversidade da língua, né? Para que pudesse haver essa valorização. O que o decreto fala. Coerente com a natureza transversal das línguas que participam das várias dimensões da vida social. Tudo que a gente já falou antes. Não é possível, por exemplo, pensar ações de fortalecimento de línguas sem considerar as políticas educacionais. Por quê? Isso aqui tem uma coisa interessante, por quê? A gente tem que pensar no fortalecimento dessas línguas, no respeito a essas línguas. Para isso, a gente precisa primeiro fortalecer a política educacional. Por quê? A gente só passa a ter conhecimento sobre essas línguas, sobre o processo de formação delas, através da educação. Para que haja educação, você precisa fazer uma política que trabalhe com isso. As políticas educacionais elas vão ser aquelas que conseguem colocar dentro do nosso sistema educacional a ideia sobre respeito a essa formação da linguagem no país. A formação do nosso idioma. Em primeiro lugar, você precisa reconhecer que fomos influenciados por diversos povos. Pronto, beleza. E aí a gente precisa fazer com que essa informação chegue em todas as escolas. De que forma que ela pode chegar? Através de políticas educacionais.
através de um decreto. O decreto vai dizer, ó, precisamos colocar no livro didático que existiu diversos povos formadores da sociedade brasileira, que cada um tinha uma língua diferente. E aí, dentro disso, o nosso idioma, as palavras que a gente fala hoje, são influenciadas por palavras vindas, por línguas vindas de diversos locais diferentes. Isso faz parte da construção da política educacional. De forma semelhante, uma das maiores demandas dos grupos de falantes de línguas minoritárias, grupos menores que ainda falam aquelas línguas, está relacionada ao direito de acesso a serviços públicos na sua língua de referência e de implementação de projetos de apoio à produção literária e audiovisual que buscam favorecer a preservação e a transmissão intergeracional. Transmissão intergeracional é transmissão de geração em geração, entre gerações, né? É como, assim, a gente tem uma pessoa dentro de uma tribo indígena que ainda sabe falar o idioma original daquela tribo. Só que, claro, quando vai chegando pessoas mais novas na tribo, vai nascendo, vai se criando outras gerações, elas começam a ter acesso ao mundo exterior, ao português mesmo. Até mesmo porque tem lá a FUNAI, os governos estaduais, municipais, que precisam cuidar desses povos. E aí, para cuidar desses povos, você precisa ter acesso a eles, entender o que eles estão falando, e eles entenderem o que você está falando também. E aí tem esse choque de cultura, mas que é um aprendizado mútuo, né? Um aprendizado que exige uma reciprocidade vindo dos dois lados. Só que assim, muitas vezes isso vem acompanhado também de uma tentativa de apagamento da cultura. De que forma? Você vai deixando de lado o conhecimento dos mais antigos. E aí, quando a gente fala sobre a ideia da preservação dessa diversidade linguística, a gente tem que pensar sobre proteger a língua falada pelos nossos antepassados. Então, o que é que essas tribos elas precisam ter acesso? Que é uma das demandas desses grupos, é que a sua língua, o seu conhecimento, a sua ancestralidade, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser passada adiante, né? E aí, quando a gente diz que não somente entre aquele grupo, pode ser passado adiante para outras pessoas. Não é à toa que quando ele fala sobre uma produção literária e audiovisual respeitando essa língua de referência, se fala, por exemplo, em dicionários, um exemplo assim bem básico, dicionários que consigam fazer essa tradução da língua. Palavras que eles têm lá na comunidade deles que precisam ser traduzidas para o português. E aí, aquelas pessoas que estão dentro da tribo e aquelas pessoas que têm interesse em conhecer a tribo, elas vão ter acesso à forma que se fala dos seus ancestrais, da sua forma tradicional de fala, e traduzindo para o português, para a sua forma hoje, sua forma atual de fala. Então, você consegue ter o diálogo entre esses dois, o reconhecimento entre esses dois. Né? Você chegou na tribo lá do pessoal para poder conversar, leva o dicionário, tenta falar na palavra deles assim, ó, quero café, aí vai ter lá, mumudum, não sei falar, viu gente? Tá. E acesso a serviços públicos na língua de referência também, por exemplo, você tem um atendimento pelo pessoal da FUNAI, os médicos da FUNAI, que eles precisam ir de tempos em tempos lá na tribo. E aí, ao invés deles falarem português, por que eles não podem chegar e falar a língua dos próprios indígenas? Quando a gente sai aqui do Brasil, vai para os Estados Unidos visitar a Disney, mentira, eu nunca fiz isso. Você vai
tentando falar inglês, vai aprender inglês. Quando o povo dos Estados Unidos vem para cá, quando o pessoal de fora vem para cá, eles estão com dicionário na mão. Não vem com dicionário não, porque a língua brasileira é bem complicada. Mas quando eles chegam para cá, eles também se esforçam em falar português, né? Sai aquele portunhol, aquela coisa meio embolada assim, mas é uma tentativa de conseguir dialogar com a gente que está aqui no Brasil na nossa língua. Então, quando a gente vai conversar com a galera daquelas tribos, por que não pode tentar falar também a língua deles? Preservar a língua deles dessa forma. O Ifan e o Mink reconheceram 7 línguas como referência cultural brasileira, das quais 6 são indígenas. Estão entre elas a língua Azurine, ou Assurine, que pertence ao tronco tupi. Quando a gente fala sobre tronco, é uma família linguística. Aqui mesmo no texto diz assim, pertence ao tronco tupi da família linguística Tupi-Guarani, cujos falantes habitam a terra indígena Trocará, localizada às margens do rio Tocantins. O tronco tupi é como se fosse uma língua originária da população brasileira, da civilização indígena do Brasil. Surge a partir de um determinado tronco, de uma determinada família, geralmente matriarcal, inclusive. E a partir dali, quando você vai começando a se expandir dentro do território, alcançando outros locais, inclusive outros grupos étnicos ali existentes, você vai passar desse tronco a adesão de uma nova cultura, adesão de uma nova língua, mas parte de um único tronco, do tupi. Não é à toa que a gente tem a família linguística do Tupi-Guarani, que partiu do tronco principal, tupi, e já se formou de uma outra forma. Já se formou de um modo diferente. Né? Pronto. A língua Guarani Mibiá, identificada como uma das 3 variedades modernas da língua Guarani, olha só, do Tupi-Guarani já se cria outras línguas como se fosse um tronco Guarani. Então é todo um desenvolvimento. Né? 3 variedades modernas da língua Guarani, da família Tupi-Guarani, tronco linguístico Tupi ainda. Também são referências a línguas Narrucuá, Matipu, Cuicuru e Calapalô, de família linguística Caribe e falada na região do Alto Xingu. Calapalo ou Calapalu, talvez vocês já tenham ouvido falar sobre a Izani Calapalu, que é relacionada à política. Não vamos entrar nesses detalhes, não. Outra língua reconhecida é a Talian, formada a partir do contato de distintas línguas originárias da região do Vêneto, na Itália, de onde veio grande contingente de imigrantes para o Brasil, a partir do meados do século XIX, e falada especialmente nas regiões de forte influência camponesa, no interior dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Paraná e Mato Grosso, e o Espírito Santo. Então, olha só, a gente tem também fazendo parte dessas línguas originárias, dessas línguas dentro da referência cultural brasileira, uma língua que é importada, uma língua italiana. Né? Mas por conta dessa forte influência que eles tiveram aqui no Brasil, principalmente nessa região sul, um pedaço do centro-oeste principalmente, acabou crescendo tanto que se tornou uma referência cultural no país. E pronto. Fechou aí essa parte da diversidade linguística e vamos ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, nome grande da porra. O CTA é informação ou prática individual ou coletiva de povo indígena ou comunidade tradicional com valor real ou potencial associado ao patrimônio genético. Aí eu vou explicando no decorrer disso aqui. Assim. Os conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético estão relacionados à natureza, aos seres vivos e ao meio ambiente, e fazem parte da prática cotidiana de povos e comunidades. Este conhecimento integra o patrimônio cultural brasileiro e pertence aos povos indígenas e comunidades tradicionais, grupos culturalmente diferenciados que se reconhecem como tal. Quando a gente fala sobre informação
prática, individual ou coletiva, povos de comunidade, povos indígenas ou de comunidade tradicional, a gente fala sobre também povos originários do país, ou povos que chegaram aqui no país e criaram suas comunidades, que tem um determinado tipo de conhecimento pertencente ao seu grupo e que precisa ser preservado também. As tradições de um determinado grupo que devem ser passados entre suas gerações, mas que também pode chegar ao conhecimento de outros públicos, né? E aí, quando a gente associa isso ao patrimônio genético, a gente fala também da relação com a natureza. Digamos assim, quem é que não tem os seus avós do interior que de repente eles chegam assim e falam, ó, para poder se curar de determinada enfermidade, de uma dor de barriga, você toma um chá com determinada folha. Ó, esse é um conhecimento tradicional que é associado ao patrimônio genético. Microfone. Ao patrimônio genético. Por quê? O que é o patrimônio genético? É a ideia da existência daquilo pertencente a um determinado grupo. É ligado à natureza porque o conhecimento daquele povo que vive naquela região e a ligação deles com a natureza, a ligação deles com o meio ambiente, com o ambiente que está ao seu redor, faz com que eles tenham conhecimento sobre tudo aquilo que a natureza pode dar a eles. O uso de determinadas plantas que se tornam medicinais, porque elas vão fazendo experiências, vão praticando a partir do uso delas para chegar a um resultado final. Então, o conhecimento que eles adquirem com essas experiências, com essa vivência, faz com que eles peguem aquilo para si, comecem a utilizar. Só que esse conhecimento, ó, quem está de fora, começa a botar o olho grande em cima. Fala, ó, chazinho de tal coisa aí ajuda a melhorar de dor de barriga, de infecções, disso, daquilo, outro. Vocês acham que os medicamentos, boa parte dos medicamentos que hoje, claro, são sintetizados, são sintéticos, eles surgiram a partir de onde? A partir do conhecimento, desse conhecimento do patrimônio genético. Então, como é que surge o canabidiol, por exemplo? O canabidiol é o medicamento, a gente tem hoje diversos medicamentos que são a base do canabidiol, do óleo que é feito a partir da planta cannabis, a planta da maconha. É um exemplo, viu, gente? E aí se faz um óleo, se extrai um óleo a partir desse conhecimento, que é a partir do patrimônio genético de uma determinada região, uma comunidade que começou a se tratar daquilo pelo conhecimento dos seus antepassados, começou a se tratar com determinada planta e aquilo deu certo para eles. Esse conhecimento vai transgredindo, vai transcendendo daquela comunidade, vai ganhando adeptos em outros locais, até que vem um sacana de alguma farmacêutica bilionária e começa a explorar aquilo. Só que muitas vezes essa exploração, eles não pedem a população originária, não pede aquela comunidade para eles começarem a usar aquilo. Eles simplesmente vão chegar lá, ou expulsam toda a comunidade, galera, ó, a partir de agora essa terra daqui é minha, onde tem essa plantação aí, e vocês que se virem. Ou então eles pagam uma merreca para esse povo, né? Eles têm a capacidade de, por conta dessa plantação, eles faturarem 1 bilhão por ano, mas aí para tirar aquela comunidade dali, eles vão pagar o quê? 100 mil. Ou então pagam 1 milhão ao governo, e o governo repassa 50 mil para aquele povo e abocanha o restante. De que forma? Isenção fiscal. Vocês vão ouvir falar muito isso na vida de vocês. Mas enfim, voltando aqui. Os conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético estão relacionados à natureza, aos seres vivos e ao meio ambiente.
e fazem parte da prática cotidiana de povos e comunidades. Esse conhecimento integra o patrimônio cultural brasileiro, né? Já falei isso. Tais grupos possuem formas próprias de organização social, ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição, como estabelece Convenção tal, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos Comunitários. Esses grupos, então, eles se organizam socialmente, eles ocupam aquele território com a finalidade específica. É a vida deles ali, é a sobrevivência deles, seja a partir da ideia de cultura, de sociedade, de ancestralidade, de economia, de subsistência. Tudo deles depende daquilo que eles tiram do meio ambiente, da região onde eles vivem, da comunidade onde eles vivem. Então não pode chegar ninguém de fora sem simplesmente querer invadir o seu espaço, invadir o seu território. A gente ouve muito falar isso das comunidades tradicionais hoje na região amazônica, dos grileiros, garimpeiros que estão invadindo territórios, acabando com isso, com essa e o próprio governo, inclusive, apoiando isso para a retirada dessas populações de suas regiões originais. E isso acaba ferindo a própria Constituição, ferindo a própria ideia de se permitir que as populações indígenas e essas comunidades tradicionais elas possam sobreviver daquilo que o território permite dar a eles. Enfim, aí a gente tem aqui algumas informações sobre modificação da legislação, que eu não vou entrar muito não vou entrar muito nos detalhes. Só um trechinho aqui que é interessante para falar, que é o seguinte: a partir dessa data, de 17 de novembro de 2015, as pesquisas com patrimônio genético e desenvolvimento de produtos com a biodiversidade brasileira não necessitam de permissão prévia do Conselho de Gestão de Patrimônio Genético para o seu desenvolvimento. Passa apenas a exigir o registro da atividade de acesso em um cadastro eletrônico, que deverá ser feito antes da divulgação dos resultados parciais ou finais de pesquisa. Na verdade, isso vai ter uma necessidade para que essas pesquisas elas possam ser feitas, ser desenvolvidas, vai precisar, em primeiro lugar, do aval da própria população que vive ali. Só que isso acaba não acontecendo muito, infelizmente. Às vezes essas pesquisas elas são descobertas, já o governo acaba banda voa, libera tudo assim, e muitas vezes acaba se descobrindo só depois que essas pesquisas estão em desenvolvimento. Quando se pensa assim, mas isso é benéfico para a economia, pode até ser benéfico para a economia em geral, mas antes de você pensar em benefício para a economia, você precisa pensar sobre respeitar as populações que vivem naquela região. O que é que custa você chegar e primeiro fazer uma discussão, fazer um diálogo com essas populações que vivem, que sobrevivem daquilo ali. Ajudar financeiramente primeiro aquela população que está ali, respeitar o pensamento deles, respeitar de que forma que eles lidam com o meio ambiente, até mesmo porque isso acaba sendo bastante importante. Geralmente essas pessoas, esses grupos empresariais que querem explorar economicamente um determinado local, eles estão cagando e andando para a população que está ali, estão cagando e andando também para a forma de manejo, a forma de você manipular aquilo que está ali na Terra. Eles não respeitam o que está ali na Terra. Digamos que a gente vai pesquisar sobre uma determinada planta, ao invés de fazer um grupo de pesquisa ali mesmo, não. Eles vão recolher o máximo daquela planta possível, escavando a terra, matando a biodiversidade local, matando outras plantas que estão em volta, árvores, animais que dependem dali,
e acaba afetando toda uma cadeia de biodiversidade que depende daquele território. Então, por isso que há necessidade, primeiro, de várias análises, da discussão com os povos que existem nessa região. E, para finalizar, para a exploração econômica de produto acabado no material reprodutivo, deverá ser feita uma notificação SIGEN antes da comercialização. Quando houver conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, consentimento prévio da comunidade tradicional ou povo indígena sempre deverá ser obtido antes do início das atividades de acesso. Precisa falar com a comunidade tradicional ou povo indígena antes de começar as pesquisas, antes de ter acesso ao local das pesquisas. E principalmente da exploração econômica daquilo. É o que acaba não ocorrendo muito, ou raramente acontece. O cadastramento deverá ser feito antes do requerimento, qualquer direito de propriedade intelectual ou de envio ao exterior das amostras do patrimônio genético para atividade de acesso ou mesmo para prestação de serviços. Até mesmo porque, se você vai explorar economicamente um determinado local, em primeiro lugar você deve pensar nas comunidades que vivem ali. Primeiro, o diálogo deve ser feito com eles, porque eles conhecem de verdade aquela região dali, quais são os benefícios de determinadas plantas, de determinado bioma. E se você vai explorar economicamente aquele espaço dali, você precisa não somente respeitar o bioma, respeitar aquela comunidade em geral, mas também fazer com que essa exploração não vá afetar toda a biodiversidade local e afetar as populações que dependem daquela região. Então, quando a gente fala sobre desenvolvimento sustentável, economia sustentável, exploração sustentável, fala do respeito à biodiversidade e respeito aos povos que dependem daquilo para sobreviver. Então, o conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético vai falar justamente dessa necessidade da sustentabilidade a partir do conhecimento vindo. Se você quiser explorar economicamente, comercialmente um determinado espaço, você precisa, em primeiro lugar, ter o reconhecimento da população, daquela comunidade indígena, daquela comunidade tradicional ao redor, para se chegar perto, para poder se explorar determinado local. Todas as respostas, as 8 questões estão dentro dessa explicação. Achou? Se não achou, fala aí. Se achou, massa. E a gente continua aí na próxima aula. Valeu, galera. Valeu, tchau. E